Converter, conversão, se converter, é muito usado no cristianismo. E é um estado de que você sai de seu caminho de vida de pecado e entra no caminho da luz e entra para caminhar em outro caminho. É a mesma coisa que você dá a seta quando está dirigindo, para a direita, para a esquerda, você faz uma conversão. Então isso significa converter-se. E a Bíblia é muito clara quando se fala que caminho é esse que os cristãos se convertem. Em João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse caminho da conversão, do cristianismo, é Jesus, que é a luz. E não é muito adequado falar que o muçulmano se converteu, não é muito certo falar que existem convertidos muçulmanos para o Islã, porque não é esse desvio de caminho. Quando você lê um artigo que muçulmano se converteu, uma matéria, ou você escuta um vídeo, assiste sobre isso, é porque quem está escrevendo quer facilitar o entendimento do ocidental, quer facilitar o entendimento do ouvinte, né? Que não quer entrar em detalhes em explicar o que é uma reversão. Por isso que os muçulmanos não falam muito em reversão. Então, revertir é a palavra mais adequada para se falar do islamismo. Então, fitra é o estado natural, é como o ser foi criado. É como todo o ser humano nascesse sem pecado, nascesse muçulmano. É isso que o Islã prega. O Islã prega que todo ser que viveu nessa terra e que vai viver nessa terra já nasce muçulmano, já nasce crendo em Alá, já nasce crendo no Islã. E aí o que acontece? Os pais direcionam essa pessoa para o caminho mau, para outro caminho. E foi o Maomé que fabricou isso, criou isso. E temos referências para isso também. E isso é porque o muçulmano crê que Alá criou Adão. E Adão servia a Alá. Se Alá criou Adão e Adão servia a Alá, então todos os filhos de Adão são muçulmanos. Então toda a geração, todos que nasceram depois de Adão, são muçulmanos, mas que foram desviados da fé, que muitos não seguem o Islã porque foram desviados e precisam voltar a essa fé, precisam se reverter. Nas tradições, diz assim: o profeta relatou que Alá disse: eu criei meus servos na religião certa, mas os demônios os deixaram desorientados. Outro também: o profeta também disse: cada criança nasce em um estado de fitra. Então, seus pais fazem dele um judeu, um cristão ou um zoroastriano. Então, fitra significa esse modo natural. E aí, quando a criança nasce, é de responsabilidade do pai instruir com que a criança volte a ser muçulmano. É muito comum quando uma criança nasce num país, numa família muçulmana, o pai chegar no ouvido do recém-nascido e recitar o Alcorão, recitar muitas frases do Alcorão. Por isso há essa perseverança dos pais em fazer com que crianças de 12 anos de idade já memorizem o Alcorão todo, em fazer com que as crianças vá para as escolas. Só memorizar o Alcorão, não é estudar. Não, entenda que não é estudar o Alcorão, é memorizar o Alcorão. É memorizar o livro. Não é para estudar, não é para entender, é para memorizar. Muitos memorizam e falam sem entender o que está escrito ali. Então, eles voltam, é o estado de retornar, é o estado de voltar a ser o que era antes. Então, daí, quem é o culpado de quem não é muçulmano, porque todos no planeta não são muçulmanos hoje? Os pais e o demônio. Porque o demônio desvia as pessoas, né? O demônio tira as pessoas da fé genuína e os pais não educam, não ensinam o Islã, aí acaba que a criança se torna cristão ou se torna outra coisa. Então, reverter é o termo certo para usar para o muçulmano, que ele acredita que está voltando a ser o que era antes, mas poucas pessoas nesse planeta se revertem ao Islã. A maioria que vira muçulmano, não é que vira muçulmano, eles nascem. Maomé foi muito esperto, muito inteligente. Ele criou uma condição que você já nasce com a crença. Entendeu como é que é a jogada aí? Não tem escolha.
E religião, fé, crença é uma escolha. Você escolhe. Vemos também que Deus escolhe determinadas pessoas para algumas coisas. Vemos o caso de Jesus, quando escolheu seus discípulos. Jesus não forçou. Ele chegou e deu uma opção para eles, e eles seguiram a Jesus. Então é assim que funciona com Deus do cristianismo. Agora com Deus do Islã, não. Não tem escolha. Você já é e pronto. E tem que seguir. Se não seguir, aí tem a condenação eterna. Então os muçulmanos não escolhem a ser muçulmanos. Eles são obrigados a serem. Eles nascem sendo muçulmanos, segundo eles entendem. É complicado demais dizer que cada pessoa nasce com uma fé, que cada pessoa nasce crendo em um Deus. Nem no cristianismo isso existe. Ninguém nasce cristão. Isso é pela fé. Isso é pelo entendimento. Mas no Islã não. É obrigatório. Nasceu, já está dizendo Allahu Akbar. É o que os muçulmanos esperam. Ou que você se torne muçulmano, ou que você pague os impostos e viver como um semi-escravo, ou que você morra se você não aceitar o Islã. Que Deus em Cristo nos abençoe.